Olá, empáticos! Agora ao vivo e a cores, o meu nome é Margarida Partidário e inauguramos hoje o novo formato do podcast Ser Mais, as conversas de empatia. Se ao longo da primeira temporada me tenho dedicado a fazer este compêndio sobre a teoria da empatia, chegou o momento de passarmos à prática que tantos desafios diários nos traz. Para tal, desafiei pessoas com um percurso absolutamente inspirador e uma forma marcadamente empática de ser, de estar e de atuar, para nos contarem de que modo é que se apropriaram desta ferramenta, a empatia, mas mais do que empatia, a inteligência emocional como um todo, e a associaram à liderança e à gestão para o desenvolvimento das suas carreiras profissionais. Fiquem desse lado, eu prometo fazer valer a pena. Sobre a minha primeira convidada nas conversas de empatia, posso dizer-vos desde já que é uma mulher extraordinária, Carla Rebelo, atualmente diretora mundial do recrutamento permanente da ADECO. A Carla foi considerada pela Forbes Portugal em 2024 a mulher mais poderosa no setor dos serviços em Portugal. Antes, foi diretora-geral da ADECO Portugal, diretora-geral da Waze Brasil, diretora-geral da Kelly Brasil, diretora financeira da Deloitte Portugal. A Carla conta com o seu doutoramento, com o seu MBA, com uma pós-graduação em neurociência, é coach, é professora no ISCTE e para além deste poço de conhecimento, a Carla é um coração generoso, verdadeiramente comprometida com o fazer florescer os outros naquele que é o seu caminho. E, por tudo isto, não podia não a desafiar para ser a minha primeira convidada das conversas de empatia. Vamos receber a Carla? Olá, Carla, muito obrigada por esta conversa. Eu gostava de iniciar por este conceito que acho absolutamente fascinante, a noção de processo. Processo enquanto construção e materialização deste ser e ser-se humano, tanto a nível pessoal como a nível profissional. E recorro a uma breve analogia para reforçar a ideia de que nunca nenhum atleta inicia a sua carreira pelos Jogos Olímpicos, pelo que imagino que a Carla tenha navegado por entre decisões e tentativas, umas mais conseguidas do que outras, até atingir este momento alto da sua carreira, atualmente como diretora mundial do recrutamento permanente da ADECO. E gostava de trazer a este sítio que considero ter sido o primeiro grande laboratório experimental de todos nós, para a conhecermos no início da sua viagem e podermos fazer consigo este recorrido ao longo do seu processo de desenvolvimento. Carla, quem era no recreio da escola? Este traço de liderança demonstra-se desde cedo ou veio a revelar-se mais tarde? Olá, Margarida, obrigada pelo convite. Efetivamente, eu era uma criança diferente no sentido em que, como era muito focada, provavelmente também foi essa sempre a minha força nessa idade mais tenra, mas eu era uma criança muito focada, muito responsável, muito cumpridora, e isso fez com que eu começasse a sentir a uma determinada altura, porque também era a melhor aluna da turma, isso comecei a sentir uma certa exclusão do grupo, ou seja, havia algumas crianças que, enfim, achavam divertido de fazer troça porque eu andava sempre com os livros e com a mala pesadíssima, com um espírito de sacrifício enorme, levava sempre os livros todos, mesmo que eles não fossem todos precisos, mas eu queria ter a certeza que levava tudo. Portanto, por ser uma criança tão focada na tarefa e no processo, de facto, cognitivamente as coisas corriam bem. Percebi mais tarde, por ter, de facto, esse comportamento que me levava a ser excluída pelos outros, porque era diferente, porque fazia as coisas bem, porque tinha boas notas, porque os professores gostavam de mim. Isto levou-me a descobrir que havia uma inteligência diferente da inteligência cognitiva
que iria fazer com que eu tivesse mais sucesso a trabalhar no grupo e a enturmar-me e a conseguir ter um alcance e uma participação com um grupo e com equipas. Mas é interessante, porque no início eu era justamente uma pessoa introvertida, muito focada e com alguma dificuldade de interação social, porque não entendia porque é que me excluíam. Hoje, talvez isso chamar-se bullying, não é? E era muito fácil de resolver, mas naquela altura trouxe-me algum sofrimento, porque os outros faziam Claro. piadas e eu não entendia porquê. De modo que eu percebi que tinha que mudar ali qualquer coisa, que não fazia sentido o que estava a acontecer. É de facto muito curioso, porque a forma como pretende conduzir esta conversa vai de facto colocar em evidência esse caminho quase de extremos que a Carla teve que realizar ao longo do seu percurso. Gostava de lhe perguntar também qual foi o seu primeiro experimento de liderança? O que é que aconteceu? Conte-nos. Olha, eu acho que a liderança é algo que nós temos, não é uma componente exclusiva inata, é significativa. O que eu quero dizer é que quando uma criança tem uma, ah, uma vontade e, de facto, uma tendência muito grande para liderar, isso também se sente em tenra idade. Eu, de facto, sempre tive essa tendência, não tenho problemas em ser seguidora, gosto também de seguir, sempre tive um nível de exigência muito grande com quem liderava. E por isso, quando achava que o líder não estava a dar conta e a tomar conta, eu imediatamente me aproximava para poder levar as coisas a bom porto. E por isso, essa capacidade de liderança, essa vontade de liderar, é inata em mim, mas naturalmente também dou espaço aos outros, porque se os outros lideram bem, eu também gosto imenso de seguir. Uh, Talvez em brincadeira, posso dizer que a primeira experiência de liderança que tenho consciência foi em casa, talvez com 5, 6 anos, quando consegui convencer o meu irmão mais novo a deixar-me cortar-lhe o cabelo todo, porque nós íamos montar uma fábrica de pincéis. E, portanto, eu achei que para fazer pincéis, o cabelo dele, que não era como o meu é encaracolado, o dele era liso, era perfeito. E, portanto, percebi desde cedo esta capacidade, às vezes perigosa, de conseguir fazer os outros seguirem uma determinada ideia, não é? E sempre tive reconheço que sempre tive essa facilidade de conseguir convencer os outros a seguir algo, talvez pela paixão e pelo entusiasmo e por acreditar tanto naquilo que estou ali a tentar defender. Essa história é de facto muito engraçada e elucidativa do poder da liderança. Carla, qual foi a sua primeira grande decisão? Destas decisões que por vezes são um autêntico ponto de inflexão e têm a capacidade de mudar o rumo das coisas drasticamente. Este ponto de inflexão, ainda em ter idade, eu acho que foi aos 16 anos. Eu aos 16 anos resolvi transferir a minha matrícula do regime diurno para regime noturno. Porquê? Porque achei que estava na altura de começar a trabalhar. Eu adorava o mundo dos adultos, adorava passar tempo com os adultos, ouvir as conversas de adultos, perceber as coisas, adorava entender como é que as empresas funcionavam. Então senti um chamamento, senti uma necessidade muito grande de começar a trabalhar. E tomei essa decisão e tive alguns bloqueios, porque os meus pais não queriam que eu começasse a trabalhar e estudar tão cedo, mas finalmente consegui convencê-los. E isso hoje, em retrospectiva, eu percebo que me colocou em posições privilegiadíssimas, porque tive oportunidades com idades que são surreais. As pessoas não acreditam como é que alguém com 19 anos depois é convidada para ser chefe de contabilidade numa empresa da Nestlé. Mas eu só pude estar lá no momento certo porque comecei a trabalhar mais cedo, não é? E quando chegou essa oportunidade, eu já estava a estudar contabilidade e administração e, portanto, já estava classificada internamente como um potencial talento que podia assumir o papel. E então, se eu não tivesse tomado essa decisão, tomei porque sentia a escola não era suficiente para mim, é interessante, não era suficiente, eu precisava de me ocupar com algo mais. E então resolvi começar a trabalhar e isso de facto mudou o curso da minha vida. Estávamos em 1989 e de facto tudo começa a partir daí. Que bem, devo confessar que compreendo bastante bem essa inquietação. Tenho recordação de ser muito nova e também ansiar essa chegada
à vida dos adultos. Carla, sabemos que a adolescência e a juventude trazem muitos desafios. Sabemos também que contribuímos todos para o desenvolvimento uns dos outros, uns de uma maneira, outros de outra, uns em determinadas etapas, outros noutras, uns trazem as lições fáceis e outros trazem as lições difíceis, mas sempre nesta lógica de interdependência emocional. Quem foram as suas referências emocionais mais marcantes e de que modo é que contribuíram para a pessoa e profissional que a Carla é hoje? Eu, sem dúvida nenhuma, posso falar de dois mestres que me influenciaram, cada um a seu modo e cada um em empresas diferentes. Posso escolher claramente dois. O primeiro é este meu chefe, que era diretor financeiro de uma empresa do grupo Nestlé, o Sr. Vítor Almeida, com quem eu até hoje mantenho uma proximidade e expresso sempre possível a gratidão que tenho pelo que fez por mim. O que é que eu aprendi com o Sr. Vítor Almeida? Que nós conseguimos fazer tudo aquilo a que nos dispomos. E, portanto, com este homem eu aprendi que a nossa determinação, a resiliência, a força de vontade movia montanhas. Ele apostou tanto naquilo que eu era em termos profissionais e o talento que tinha ali, que, como disse há pouco, quando eu tinha 19 anos, propôs-me para ser chefe de contabilidade da empresa e, portanto, porque a pessoa que lá estava tinha acabado de sair, e sei que ele travou alguma batalha com a Casa-Mãe na Suíça para convencer alguém que, bom, esta miúda com 19 anos está preparada para ser a chefe de contabilidade. E, portanto, aqui não há dúvida nenhuma. Essa aposta que ele fez em mim deu-me uma força e uma segurança que com certeza serviram de propulsão para os meus passos seguintes. Não tenho dúvida nenhuma disso. Depois, anos mais tarde, talvez 2 anos mais tarde, 3 anos mais tarde, aqui aos meus 22, mais concretamente 22, 23, mudei da empresa, entrei numa empresa da área farmacêutica e não há dúvida nenhuma que o Dr. Luís Seita, que era o diretor-geral da Organon, me ensinou e me inspirou para o resto da minha carreira. Porquê? Porque quando eu tinha essa idade, ele, perante uma doença que precisava de um período de recuperação do diretor financeiro, ele sugere-me como diretora financeira interino. Ou seja, passa-me uma procuração, manda-me para a Holanda e dá-me todo o poder para movimentar tudo na empresa, desde contas bancárias, a garantias, a tudo mais, com 22 anos. E este homem confiou tanto em mim, mas não só na minha capacidade técnica, não foi isso. Ele confiou, ele era um homem que confiava nas pessoas. E eu via o Dr. Luís Seita a lidar com as pessoas no dia a dia. Infelizmente foi uma pessoa que faleceu cedo portanto, mas deixou marca em toda a gente com quem trabalhou. E com este homem, o que é que eu aprendi? Aprendi a confiar nos outros. E isso determinou que também, depois na minha carreira, é uma das características que eu tenho, de facto, eu confio nas pessoas e acredito que as pessoas têm capacidade para avançar, mesmo que elas não saibam que estão prontas. Este é que foi a grande, porque depois do jogo é fácil fazer prognósticos, não é? A grande, digamos que a grande coragem do líder é conseguir dar oportunidade e nomear alguém para uma função de responsabilidade só pelo aquilo que ele percebe que a pessoa tem potencial ou por aquilo que confia naquele ser humano. Não é depois de resultados. E fazer isto é uma coisa fantástica. Hoje eu sei que poucos líderes fazem isto. Poucos líderes dão oportunidades às pessoas antes delas terem resultados naquela função, mas pelo potencial e por aquilo que conhecem daquele ser humano. E, portanto, este homem fez isto e eu, de facto, absorvi muito a importância de nós confiarmos nos outros e de estabelecermos relações de confiança nas dinâmicas do trabalho. Resumiria esses dois belos exemplos de referências emocionais como acreditar nas pessoas mais do que elas próprias. E quando assim é, vemos como tudo ganha proporções muitas vezes avassaladoras. Carla, falamos muito em quociente de inteligência, menos em quociente emocional. Eu acredito que existe falta de literacia emocional, a começar pelo próprio, consigo mesmo, este entendimento das suas
emoções, regulação das suas emoções, compreensão de como as suas ações impactam o outro, o ler o outro, o gerir as relações com o outro. E isto em parte porque o processo de desenvolvimento da inteligência emocional é mais lento, depende do despertar do indivíduo. Tal como dizia o gênio Carl Jung, aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. E no meu entender, este despertar dá-se quando três estrelas muito específicas se alinham. Por um lado, realidade, quando compreendemos o nosso entorno envolvente e quando compreendemos que a gente queremos ser neste entorno envolvente. Maturidade, quando estamos na disponibilidade de assumir compromissos, responsabilidades e então efetivamos a tomada de decisão pelas quais nos responsabilizaremos. E a humildade. A humildade eu ligo diretamente à empatia, porque acredito que a empatia é a forma mais pura de humildade. A pergunta que se segue é: quando é que aprendeu sobre a empatia? A verdadeira empatia. Esta empatia que muitas vezes nos faz sentir insuficientes para chegar ao outro e que nos obriga a reinventarmos, a testar novas fórmulas para ser bem-sucedidos nesta chegada ao outro. Eu acho que aprendi sobre empatia mesmo antes de perceber o que é que a palavra queria dizer. Aliás, provavelmente isso acontece com a maior parte das pessoas. Não conseguimos ainda classificá-la de uma forma muito precisa, mas sentimos que é pela interação com o outro e não é só colocarmos nos sapatos dos outros, é termos disponibilidade e perceber o ponto de vista a partir do ponto de vista do outro. Mas eu creio que para mim a empatia surgiu, Margarida, em reflexão, posso dizer, surgiu por duas vias. Uma primeiro, nesta mais tenra idade e com este perfil natural de muito foco e muita concentração na tarefa e no processo, todo o meu relacionamento com os outros e depois na liderança, nos primeiros anos da minha carreira, já lá vão 30 e qualquer coisa anos, admito que o tenha feito sempre muito por intuição. Ou seja, exatamente por isso, pela humildade e pelo respeito pelos outros, eu creio que nós conseguimos perceber quando é que precisamos de chegar mais perto, de entender, de dar, sei lá, um tipo de conforto ou até algum outro incentivo um pouquinho mais revelado, porque há pessoas que também funcionam muito bem sendo desafiadas de uma forma ali mais objetiva, mas confesso que no início da minha carreira o fiz por intuição. Verdadeiramente, eu penso que essa ferramenta começou a ter muito mais retorno quando eu percebo que o autoconhecimento era algo que eu tinha que trabalhar, e isso provavelmente aconteceu talvez há 10 anos, 12 anos. Comecei a perceber que quanto mais eu trabalhasse o meu autoconhecimento, melhor eu ia conseguir perceber os outros e conhecer os outros e entender os outros. E por isso, para mim, a empatia teve ali duas fases, não é? Esta empatia como instrumento essencial, como elemento, não instrumento, mas como elemento essencial no relacionamento humano e, sobretudo, então, se estamos a falar de empresas na liderança, eu não acredito que existam bons líderes sem empatia. Eu penso que veio por duas fases. Uma primeira foi puramente intuição, outra foi quando eu percebi que o autoconhecimento, o conhecimento autocompassivo, nós percebermos também nós precisamos da nossa compaixão e precisamos de nos entender para assim também conseguir melhor decifrar o outro. E de facto é esse o caminho, não é? Sim, 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 sem dúvida. A melhor parte da empatia é que deve ser cultivada. É literalmente como um músculo que, se não for exercitado, atrofia. E é uma ocupação para o resto das nossas vidas, um trabalho diário, porque aquilo que funciona com umas pessoas não funciona de todo com outras, aquilo que funciona em determinados contextos e circunstâncias não funciona noutros.
Carla, o que é que faz para cultivar ativamente a sua empatia? É uma pergunta super importante, sempre, mas sobretudo no mundo da hiperpersonalização, não é? Como hoje utiliza-se este termo da hiperpersonalização, ou seja, hoje, através da tecnologia, nós não precisamos de estar em contacto com os gostos dos outros, com as preferências dos outros, porque tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo, no limite, o ambiente onde eu estou, pode ser apenas circunscrito àquilo que eu gosto. Ora, isto é uma ameaça terrível para o desenvolvimento da empatia. E, portanto, eu diria, em primeiro lugar, consciência. Eu tenho consciência de que se eu não estiver próximo das pessoas, se eu não cultivar ativamente, eliminar fatores que eu sei que me vão aniquilar a empatia, porque a empatia, sendo um músculo, como bem referiu, tem que se praticar, sempre. Porque se nós ficamos também sem a praticar, ficamos sem músculo. E, portanto, o que é que eu faço? Ah, Portanto, tenho consciência que passar muito tempo, o trabalho remoto, por exemplo, é muito bom em termos de flexibilidade, mas não pode ser solução única. E as empresas estão já a começar a ter essas provas. Porquê? Porque as pessoas, sobretudo os líderes, ficam com a sua capacidade empática, de liderança empática, muito amputada. Porque efetivamente é preciso estar olho a olho, as microexpressões, os sentimentos, as atitudes, aquilo que não se diz. Não é só o que se diz, é aquilo que não se diz. E isto percepciona-se no face-to-face. Portanto, o que é que eu faço hoje em dia? Tenho essa consciência e reservo tempo na minha agenda para ouvir, para estar, para ter tempo para os outros, para conectar, mas de modo imersivo, estar estando, não é? Que é uma das práticas também que a meditação ajuda muito a desenvolver. E, e é um alerta que eu deixo, é que a empatia tem que se cultivar, mas tem que cultivar positivamente, mas também erradicando aquilo que são os fatores que nos vão prejudicar nessa empatia. Hiperpersonalização é uma grave ameaça à perda da capacidade de empatia do ser humano. Sim, e faço já a ponte com a minha pergunta seguinte. Concorda que a inteligência emocional e a empatia são, ao dia de hoje, ainda muito romantizadas e subestimadas no mundo corporativo? Ou seja, esta nova gênese de empresas que vemos chegar ao mercado traz já estruturas mais horizontais, mais abertas, mais democráticas e, por isso, constroem espaço para a existência da inteligência emocional e da empatia a níveis diferentes daqueles que podem existir em estruturas mais antigas, mais hierárquicas, mais complexas. Hum, de algum modo, a inteligência emocional é vista como uma certa inaptidão para liderar estruturas organizacionais complexas. Contudo, a Carla é a prova, juntamente com tantos outros profissionais líderes, de que a inteligência emocional colocada a favor de uma organização é uma ferramenta poderosa e diz-nos também a investigação que líderes que dispõem de mais inteligência emocional têm a possibilidade de fazer as suas empresas mais sucedidas na ordem dos 20%, portanto, não é coisa pouca. Quer elaborar um pouco sobre isto e contar-nos também aquela que possa ser a sua visão de empresa do futuro e de que modo, que papel é que joga a inteligência emocional e a empatia nesta nova versão? Eu acho que a empresa do futuro, claramente, as empresas que terão sucesso são claramente as empresas que estão preparadas para se modificarem completamente em muito pouco tempo. Essa agilidade e essa transformação acontece cada vez a uma escala maior e, portanto, ter até vários ciclos de transformação durante o ano, ahm, quando antigamente as transformações levavam 3, 5 anos, e, portanto, isso é algo que veio para ficar e é algo que, de facto, as empresas têm que estar preparadas. Agora, como eu dizia, quais são os custos de uma liderança não empática? Não é só a produtividade medida pela tarefa que as pessoas fazem, é também fatores que muitas vezes não são contabilizados, como por exemplo a rotatividade, não é? O turnover. As pessoas saem e as pessoas não ficam. As pessoas não ficam. Se não tiverem uma liderança empática, alguém que os entenda, não ficam. E sem pessoas, nós não conseguimos assegurar que a empresa tem capacidade de constantemente
começar a construir algo que depois começa a ter rentabilidade depois de estar construído, leva alguns meses. Portanto, ou seja, a curva não é uma curva linear, é exponencial, e só a empatia é que consegue fazer esse caminho em termos de levar a produtividade para um crescimento significativo. Eu acho que as empresas têm esses desafios. Por um lado, a capacidade de se transformarem e de se adaptarem e ajustarem as velas com muito mais frequência do que foi feito até no passado recente. Se nós pensarmos nos últimos 5 anos, as coisas vinham já a mudar há muito tempo, mas nos últimos 5 nós tivemos 2 fatores, pelo menos, que tiveram uma disrupção enorme no negócio como nós o conhecemos e na forma como nós aprendemos a fazer gestão. Estou a falar da pandemia, que mudou radicalmente o mundo do trabalho, a relação de forças e até as preferências das pessoas e do talento. E também estou a falar da inteligência artificial, que, no que toca a lidar com o ser humano e fazer com que as pessoas se sintam empaticamente lideradas, a inteligência artificial é estupidez natural. Quer dizer, não vai ser essa a solução. Então nós precisamos, e há um bocado a ilusão de que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas de gestão. Atenção, o mais importante, que é lidar com pessoas, não será nunca feito pela inteligência artificial. Só que existe, às vezes, uma tendência, uma tentação para nós, como seres humanos, nos demitirmos de algumas funções porque tudo é transferível para a inteligência artificial. E não é. E esse é o maior perigo. Eu penso que a maior armadilha dos tempos que vivemos é, de repente, o líder achar que pode delegar competências tão importantes quanto estas, que são exclusivas do ser humano. Como é que eu lido com outro ser humano para a inteligência artificial ou para qualquer outra tecnologia que esteja hoje a ser desenvolvida. Portanto, resumindo, o líder empático está cada vez mais em falta e é cada vez mais necessário para o sucesso das organizações. A juntar a isto agilidade, versatilidade e uma capacidade muito grande e uma humildade muito grande para estar constantemente a perceber o que é que está a acontecer e, se necessário, a botar as velas, não é? Muito bem. Carla, não sei se está a par, mas a Carla neste momento reúne duas características importantíssimas para a empatia. Por um lado, é mulher e por outro lado encontra-se na casa dos 50 anos. Eu lamento muito cometer esta inconfidência, no entanto, são dois elementos muito importantes para esta conversa, na medida em que a investigação que existe ao dia de hoje apurou que mulheres na casa dos 50 anos representam o pico da empatia, ou seja, tanto comparativamente a homens na mesma casa dos 50 anos, como comparativamente tanto a mulheres quanto a homens em qualquer outra faixa etária. Naturalmente que existem exceções. No entanto, mulheres na casa dos 50 anos representam este pico da empatia. A minha pergunta é: o que é que a Carla sabe ao dia de hoje sobre empatia que não sabia há 10, 20, 30 anos atrás? De que modo é que a empatia tem sido um elemento ativo na sua construção enquanto líder? E pego ainda uma terceira pergunta: de que modo é que a utiliza como ferramenta na gestão direta com a sua equipa? Obrigada por me ter dado essa informação. Sabe, Margarida, vamos pôr as coisas nestes termos. Se eu não tivesse, se eu não fosse reconhecidamente pelos pares e pelas pessoas que trabalham comigo e pelos colegas e toda a organização, se eu não fosse reconhecidamente uma pessoa que tem uma facilidade de empatia no trato com os outros, eu não conseguiria ter chegado a líder, ou pelo menos se calhar teria tido uma função, mas não conseguiria ter repetido uma série de funções de liderança, no fundo, que são votos de confiança que as empresas me vão dando. Eu acho que é uma parte essencial. Não é possível nós termos sucesso enquanto líderes. O líder tem que ter resultados financeiros, mas acima de tudo resultados financeiros com pessoas felizes e pessoas que tenham tido a oportunidade de desenvolver, pessoas que se sintam ouvidas, desafiadas, no sentido em que vai promover o seu crescimento. E isso, para mim, é o mais importante. Eu até diria que esse é o meu propósito. O que eu realmente vim cá fazer, este mundo, esta dimensão, é justamente mostrar aos outros que aquilo que eles
predispuserem a fazer, vão conseguir fazê-lo e vão conseguir ter sucesso. Não há limites para as pessoas poderem sonhar com uma determinada evolução profissional, uma promoção, uma carreira, etc. Agora, claro que é preciso trabalho, é preciso ter reunir um conjunto de valores essenciais, como a honestidade, a transparência, a vontade de ajudar, etc. Mas eu não consigo conceber uma Carla líder sem o elemento empatia. Por isso, hoje sei que percebo a empatia mais conscientemente, como dizia, do que percebi há uns anos atrás, que era muito mais por intuição. Hoje percebo e percebendo-a consigo aprimorá-la, consigo aumentá-la. E, porque veja uma coisa, um líder tem uma das funções principais é influenciar pessoas. Se nós não conseguirmos convencer as pessoas, não há nada que aconteça. Para influenciar alguém, primeiro é preciso conectar, não é? E essa conexão faz-se através da empatia. E normalmente o ser humano é dotado com uma capacidade enorme de perceber se aquilo é genuíno ou não. Portanto, quando eu tenho uma liderança empática ou não, a pessoa que está a interagir comigo, ela consegue automaticamente discernir se de facto pode confiar naquela ligação que eu estou a tentar estabelecer com ela. Isso é verdadeiro? Ou não. Exatamente. Exatamente. E eu acho que esse é o segredo, é conseguirmos. Mas também é preciso gostar e é preciso querer. É preciso gostar de pessoas, não é? Nem toda a gente. Há excelentes técnicos cujo ponto forte não é, com certeza, lidar com pessoas e está tudo bem. Quer dizer, só precisamos é da pessoa certa no lugar certo. Não podemos ter erros, não é? De seleção. Exatamente. Carla, qual foi a sua história de liderança empática que teve a oportunidade de viver na primeira pessoa e que a tenha marcado profundamente? O que é que aconteceu? Olha, eu acho que tenho várias, mas posso falar desta, talvez tenha sido a mais marcante, porque talvez foi também há mais tempo e voltaria a fazê-la exatamente igual. Portanto, eu trabalhava numa empresa e tive que pedir uma pessoa, mas preocupei-me antes de a despedir, arranjei-lhe um emprego. Porque era uma pessoa jovem, mas que já estava a constituir família, e eu preocupava-me imenso que aquela pessoa iria ficar sem emprego e eu ia ficar numa situação difícil. Porquê é que eu fiz isto? Bom, a pessoa teve que ser despedida porque violou o dever de sigilo da empresa e, portanto, fez coisas que não devia, mas era uma pessoa muito jovem e eu sabia, porque a proximidade das equipas e das pessoas é essencial, e eu conheço todas as pessoas com quem trabalho e sento-me ao lado qualquer pessoa e de todas as pessoas. E essa proximidade é importantíssimo porque em momentos decisivos, quanto mais nós entendermos quais são os elementos essenciais para que aquela pessoa fique bem, mesmo que tenhamos que tomar decisões difíceis, compete-nos a nós e é a nossa obrigação enquanto líder saber o mais possível para fazer o mínimo dano possível, mesmo fazendo decisões certas. As decisões nas empresas podem e devem ser tomadas, algumas são bastante difíceis, mas a obrigação do gestor é tentar fazê-lo com o mínimo dano às pessoas, não é? Ao ser humano. E então foi isso que aconteceu exatamente nessa primeira decisão. Eu deveria ter os meus 20, não sei, 28 anos, talvez. Mas era um funcionário muito dedicado, mas era extremamente jovem, que cometeu o erro de ser influenciado, mal influenciado, para fazer algo que não devia ter feito. E eu acho que ele não teve sequer a noção da gravidade do que aconteceu e eu, exemplarmente, não podia deixar de fazer aquilo que tinha que fazer, que era despedimento. Mas como era uma pessoa muito dedicada e com muito bons valores e que tinha ajudado imenso a equipa e que tinha trabalhado imenso connosco, eu preocupei-me antes de fazer isso, contactei um dos nossos fornecedores na altura, também precisava das competências dele, portanto eu fiquei mais tranquila porque ele saiu dali, mas tinha emprego no outro lado. E essa marcou-me no sentido em que eu penso, se fosse hoje eu fazia exatamente igual. Também gostava que fizessem comigo, não é? Se eu, por acaso, a descarrilasse e fizesse alguma coisa que não devia ter feito. Portanto, essa é aquela que me ocorre, talvez, dizer agora, com de experiência, uma decisão mais marcante. Que grande exemplo!
Carla, entrando agora em questões de género, que desafios enfrenta enquanto líder mulher? É consabido, Margarida, é consabido que é assim, não é só em Portugal, é pelo mundo fora, e eu tenho esta função global e, portanto, com muita propriedade posso dizer que é pelo mundo fora, em alguns países mais do que outros, mas está lá, praticamente sempre, que é assim, quando uma mulher é firme, é vista como agressiva. Quando o homem é firme, é assertivo, não é? E isso continua a existir. Este padrão de interpretação continua a existir. Ah, o que é que acontece? O pior que um líder pode ter receio da própria sombra ou que alguém lhe faça sombra. E muitas vezes ainda, nesse palco corporativo, nós vemos muitos líderes, muitos homens, que sentem algum medo quando se cruzam com mulheres fortes, não é? Ou seja, se tem alguém que é forte e que por acaso é mulher, há ali há ali, há ali um, há ali um medo. É interessante, é interessante. Somos assustadoras. Pois, não sei porquê, não percebo porquê, mas de facto existe ainda estas duas questões, não é? Da agressividade versus a assertividade, que a interpretação varia consoante o género. E eu costumo dizer, eu gosto muito de resumir a minha liderança a uma frase que escutei aqui há uns anos e tomei para mim porque penso, é isto mesmo. Ahm, eu tenho é coração de mãe, mas disciplina militar. E eu acho que isto é o melhor dos dois mundos e Sem dúvida. é aquilo que vai dar resultado, não é? E é aquilo que tem dado resultado. Por isso, logo assim, muito honestamente, já para gerir expectativas, eu digo comigo, aquilo que podem contar é um coração de mãe, mas com uma disciplina militar. E pronto, acaba por ser um bocadinho a minha linha. Foi a linha que eu escolhi para mim que me faz sentir bem. Conte-nos um pouco sobre o seu processo de tomada de decisão, ou seja, esta é uma das suas áreas de especialização a nível académico, teve a oportunidade de estudar a fundo a tomada de decisão, é também a sua atividade principal no dia a dia. De que modo é que veio a polir, a refinar o seu processo de decisão? O que é que nos pode contar a respeito? Sim, eu acredito muito na versatilidade. Eu sempre tive muita preocupação e gosto de ser o exemplo daquilo que normalmente apregou que os outros devem fazer. Portanto, gosto da liderança como exemplo. Eu sempre me preocupei em atualizar conhecimentos e estudar o mais possível todos os elementos daquilo que eu achava que pudessem ser úteis e acrescentar valor à empresa. Ahm, e o que vejo é que, de facto, a versatilidade claro que as pessoas têm que ser especialistas em algum momento da sua carreira e da sua vida, vão ter que estudar a fundo alguma coisa pela qual se podem considerar especialistas, mas depois existe a aprendizagem para toda a vida, não é? Ou seja, este lifelong learning, que é aquilo que qualquer profissional hoje tem que ter em mente, a desenvolvimento contínuo, e nesse desenvolvimento contínuo eu procuro sempre trazer elementos que me vão dar ou uma perspectiva diferente para agregar àquela que eu já consegui pela experiência consolidar, ou então alguma área que me suscite curiosidade, como por exemplo foi na última pós-graduação que fiz de Neurociência e Comportamento aplicada à liderança, porque lá está, acredito que existe uma forma de conseguir obter ainda o máximo daquilo que é performance humana, mas de uma forma agradável, de uma forma fulfilling e que seja bom para toda a gente. E entender mais sobre isso é importante. Portanto, eu acabo por ter grande convicção de que a minha decisão será tanto melhor quanto, quanto eu conseguir adicionar perspectivas e conseguir ter vários olhares sobre o mesmo tema. Muitas vezes as analogias funcionam bem e até mesmo determinadas regras da natureza, coisas tão simples quanto isso, conseguem ser inspiração para nós resolvermos um problema de gestão, por exemplo. Falar com toda a gente, e este é o segundo elemento, falar com muita gente e falar com toda a gente, e sobretudo com toda a gente o mais possível na organização, diversos níveis hierárquicos. Eu acho que isto é também uma forma muito positiva e com retorno de nos prepararmos para uma tomada de decisão. E depois ter a humildade de ouvir outros pontos de vista, consultar as pessoas, não todas as pessoas certas,
E depois ter a consciência que a decisão é um processo solitário. Ou seja, consultadas e ouvidas todas as partes, há alguém ali que é pago para tomar a decisão. Há alguém ali que é pago para, no limite, se alguma consequência for menos boa, tem que assumir a responsabilidade. Isso também é uma característica de liderança que é importante e as pessoas têm que perceber que esta partilha de tomada de decisão por todos é ótima porque envolve toda a gente e é importante, porque senão as pessoas não aderem, não é? Nobody ever washes a rental car. Nunca ninguém vai lavar um carro de aluguer. Portanto, é muito importante que as pessoas, que nós tenhamos o buy-in das pessoas, mas no limite, no final, a decisão é do líder e se as consequências forem negativas, tem que ser essa pessoa a assumir as responsabilidades. Não pode dizer, eu fiz aquilo que vocês me recomendaram. Isso é ridículo, não é? Portanto, não ter medo de tomar a decisão ajuda no processo de tentar que, quando toma a decisão, reúne-se da experiência, das perspectivas, dos factos, dos dados, das pessoas, dos inputs, e depois, no final, processa tudo aquilo e toma uma decisão. Carla, que conselho pode dar a outras mulheres líderes ou que se estejam a preparar para ser líderes nesta tentativa de equilibrar empatia com eficácia na tomada de decisão? Acima de tudo, acreditar na decisão que se está a tomar. E para isso é todo este processo preparatório, não é? Ou seja, não é só porque sim, estas decisões não podem ser tomadas de ânimo leve, algumas mais complexas do que outras, mas acreditar nessa decisão quando a toma, acreditar nela, e às vezes acontece que são 15 pessoas a dizer vamos para a esquerda, o líder acha que é para a direita e ele vai ter que assumir que tem que ser para a direita. Mas há muita gente que não consegue enfrentar isso. Porquê? Porque tem receio daquilo que os outros vão pensar dela, não é? Então, não temer o que os outros pensam de si e depois também é essencial manter uma independência emocional, que é desafiante, sobretudo quando os tempos se tornam mais complicados. Nós precisamos ter a noção disso. Mas aquilo que significa é que se as decisões são para ser tomadas pelo líder em última instância, porque são decisões complexas em situações mais desafiantes, o líder tem que estar seguro e tem que passar essa segurança à equipa. Portanto, acreditar na decisão que está a tomar, passar essa segurança e não preocupar muito com aquilo que os outros vão pensar de si e tem que manter sempre essa independência emocional. Por isso é que a empatia, Margarida, eu depois também queria falar nisso, a empatia também tem o outro lado. E há aqui autores que começam a desafiar que a empatia também pode ser perigosa. Eu gostaria de, se tivermos a oportunidade, de dar aqui de aflorar um bocadinho essa perspectiva que se liga um bocadinho com esta pergunta que me fez. Sim, sim, vamos a isso. O que acontece? Existe também um enviesamento da empatia quando a empatia é importante, não é? Mas a empatia que o líder tem que ter é a empatia generalizada com toda a gente na empresa. Quando nós temos empatia com apenas um grupo de pessoas, ou só com um grupo que reporta a nós, ou só com um grupo, ou só com uma, seja o que for, se não é generalizada, e começa também a comprometer um pouco a independência das decisões. Porque eu, como ser humano, vou tender a tomar decisões que vão mais alinhadas com o grupo com quem tenho mais empatia do que outro. Então o líder tem esta responsabilidade. Tem a responsabilidade de desenvolver, fomentar, cultivar empatia com toda a gente. Não é? Há um livro do escritor Paul Bloom que eu li e que achei brilhante, não sei se conhece, que é o Against Empathy, não é? Contra a empatia. E ele defende exatamente isso, que é, atenção, existem também líderes que movem multidões numa determinada direção, que não é uma direção certa, exatamente pela força que têm, mas porque pode haver aqui um enviesamento quando a empatia é sectária, quando a empatia é apenas restrita a um grupo de pessoas. Quando nós estamos na liderança, e sobretudo na liderança de uma empresa, temos que assegurar que temos empatia com toda a gente, ou pelo menos que a cultivamos. Para quê? Porque quando estamos a tomar a decisão, não queremos cair nesse enviesamento ou nessa falta de independência emocional. E então este livro, Against Empathy, é interessante, vai trazer também aqui uma perspectiva diferente. Se não estou em erro, é justamente o Paul Bloom com este livro Against Empathy que vem propor o conceito de benevolência racional por oposição à empatia, ou seja, quase provocando este distanciamento que nos permite olhar à média do grupo, porque um líder nunca pode tomar decisões centrado num único grupo
nem num único indivíduo, portanto tem de ser sempre esta lógica do todo. E não esquecendo, importantíssimo, que conduzir este grupo de pessoas a resultados e objetivos exige aqui uma sensibilidade muito grande a navegar todas estas pessoas, a empatia para com todas estas pessoas numa lógica de empatia para resultados, portanto, literalmente como uma ferramenta que nos conduz, que nos une e que nos conduz no sentido pretendido. Muito curioso trazer este belo exemplo que não podemos deixar de ter em conta. Sim, porque muitas vezes cai-se naquela tentação de as pessoas são empáticas, mas desenvolvem grupinhos, não é? Grupinhos. E sempre que há um grupo, há alguém que está a ser excluído. Talvez Sim. por eu, na minha infância, ter sentido isso na pele, não é? Como era a certinha, aquela que fazia tudo certinho, que foi excluída, percebi que ser excluído é a área do cérebro, que é, e a Margarida sabe isso melhor que eu, que é ativada, é a mesma da dor física. Alguém que se sente excluído, não é? E muitas vezes essa exclusão vem porque a pessoa sente que o líder não tem empatia comigo, mas é uma pessoa empática, sim, mas comigo não fomenta muita proximidade. Então tem que haver essa generalização da empatia aplicada a toda a gente, para que haja independência emocional. Sim, sim. Carla, tendo em conta que o recrutamento tem sido a sua principal área de atuação, há uma pergunta que não posso deixar de lhe colocar. Esta questão tem sido também alvo da minha reflexão durante estes últimos anos da minha vida. Sabemos que as competências comportamentais e humanas, de alguma forma, são a transposição da inteligência emocional na prática e o recrutamento tem vindo naturalmente a privilegiar as competências técnicas, que são a porta de entrada dos profissionais nas empresas. Contudo, sabemos que são as competências comportamentais e humanas que desencadeiam esta escalada ascendente, este círculo virtuoso no progresso das carreiras profissionais. E a minha questão para si é: de que modo é que antecipa que o recrutamento terá de evoluir para cada vez ser mais capaz de interpretar, avaliar e valorizar as competências comportamentais e humanas dos candidatos? Essa é uma pergunta, é o One Million Dollar Question, sobretudo, provavelmente é a pergunta que mais recebemos neste momento, porque, de facto, com todas as ferramentas e a inteligência artificial a tomar conta de todos os processos, existe também alguma desinformação quanto ao trabalho do recrutador, porque algumas pessoas podem achar que, bom, mas deixamos de ter recrutadores e, portanto, a inteligência artificial vai tratar de fazer todo esse recrutamento no futuro. Não é assim. O que está a acontecer é que, exatamente como a Margarida referiu, estas competências são competências exclusivas do ser humano, não é? E são cada vez mais valorizadas nas empresas. Porque a questão técnica não é complicada de aferir. De facto, nós conseguimos perceber o nível técnico, sim, recorrendo a muitas ferramentas de automatização. O que é importante é que o ser humano não se promova achando que determinadas tarefas que são exclusivas, que só ele pode fazer no processo de recrutamento, não são delegáveis nem transferíveis para a máquina, porque, como falámos ainda há pouco, a máquina nunca as conseguirá fazer. O que é que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, porque o ser humano também se modificou, tornou-se mais complexo. O mercado, falávamos há pouco, nos últimos 5 anos, o mercado de trabalho, os candidatos, a cabeça dos candidatos, a forma como as pessoas pensam relativamente àquilo que é o trabalho mudou muito. Nós hoje precisamos, ao contrário daquilo que seria de pensar, porque temos automação, nós hoje precisamos de mais tempo dos nossos consultores de recursos humanos para intervir exatamente naquilo que é o processo de descoberta e de entendimento, o que é que faria aquele candidato feliz. Hoje não é como há uns anos atrás, as pessoas têm uma ideia sobre o que gostariam de fazer e o trabalho do consultor de recursos humanos é encontrar aquilo que é a vaga que mais lhe trará alinhamento com o seu propósito e com o seu desejo. Aquela questão de temos aqui uma vaga e vamos ver se você encaixa nesta vaga, hoje em dia quase não existe, porque nenhum candidato se interessa por esse tipo por esse tipo de metodologia. E, portanto,
O que significa que se o trabalho do consultor de recursos humanos hoje é mais do que era há uns anos atrás, e não assim há tantos, portanto eu posso pôr aqui o marco nos 5 anos, é cada vez mais um processo de descoberta, de entendimento, que ser humano está do lado de lá, que valores, o que é que move esta pessoa, o que é que esta pessoa não gosta, o que é que esta pessoa não quer, e isso consome muito mais horas de pessoas, de seres humanos a fazer este processo, do que consumia, e como é que se compensa? Porque, felizmente, para as tarefas mecânicas hoje temos as máquinas, mas continuamos a precisar dos consultores de recursos humanos, eles deixam de fazer coisas que as máquinas podem fazer, mas começa a haver muito mais tempo que é necessário para conseguir fazer o discovery, uma jornada de descobrimento, quem é aquela pessoa que eu tenho ali à minha frente, que é um candidato, e como é que eu posso ajudá-lo a encontrar aquilo que seria o seu próximo desafio profissional. E, portanto, é muito mais time consuming do que era há uns anos atrás. Isso as máquinas não fazem. E as empresas têm também, quando falam connosco, mostrado cada vez mais preocupação em que esta validação de comportamentos, de valores, de motivações, etc., ocupe grande parte até da nossa atenção, muito mais do que skills e a parte técnica, porque essa é fácil de nós conseguirmos aferir. E é muito interessante, não é? Cada vez mais, portanto, o processo de recrutamento é cada vez mais humano, porque o ser humano tornou-se mais complexo, precisa de mais tempo para ser entendido, e o papel do consultor de recursos humanos não é substituível no que toca a descobrir estes elementos essenciais para fazer a magia do recrutamento, que é a pessoa certa, no momento certo, na empresa certa. Esta magia a máquina não faz. A empresa na qual a Carla se encontra atualmente, a Adecco, conta com mais de 100.000 colaboradores. É verdadeiramente muita gente. As camadas de liderança da Adecco têm a possibilidade de impactar a vida de milhares e milhares de pessoas. A minha pergunta para si é: qual é a importância da empatia para a Adecco? Que iniciativas empáticas é que leva a cabo para com os seus colaboradores? Eu acho que a empatia também está no ADN da empresa e dou-lhe talvez duas provas disso, ou para mim dois momentos que são, duas situações que são chave para entender isso. Em primeiro lugar, a ADEC tem a preocupação de, com frequência, juntar as lideranças pessoalmente, ou seja, num mundo que é cada vez mais virtual, existem vários momentos durante o ano em que centenas de pessoas, de lideranças de vários países, estão juntos e estão a discutir temas que são comuns a todos, preocupações, estratégias, mas existe muito, é uma empresa que ainda cultiva muito as reuniões presenciais, ou seja, que as pessoas possam estar juntas e que partilhem desafios não só do negócio, mas das suas equipas, de recursos humanos, de políticas e de melhorias que podemos constantemente fazer. E o segundo grande elemento caracterizador da empresa, que eu acho que também denota bem a importância da empatia, é que, e como digo, eu estou há 10 anos na ADECO, e de facto vejo isso no meu dia a dia, há uma cultura de disponibilidade, de acessibilidade de todos e com todos, independentemente dos níveis hierárquicos que a empresa tem, dos negócios que a empresa tem, ou de fusos horários. É incrível como qualquer pessoa desses milhares que falou, que diga que precisa de ajuda ou que precisa de saber alguma coisa de um colega qualquer que seja mesmo no outro lado do mundo, vai ter uma resposta. As pessoas têm muita disponibilidade para ajudar. São muito acessíveis. E isto é desde o CEO do grupo até às pessoas que trabalham nas equipas locais. Há de facto uma disponibilidade para os colegas. E é automático. As pessoas isto está cultivado na empresa há muitos anos atrás e eu acho que faz parte desta cultura tão empática que a empresa tem. E o facto também de não se preocupar muito com clonagem, de, ok, esta pessoa com este perfil é o indicado, portanto nós vamos querer recrutar pessoas com este perfil ou desenvolver pessoas que fiquem com este perfil, com este formato. Pelo contrário, a diversidade e a singularidade, acho que é o termo, a singularidade são incentivadas na empresa. E, de novo, em todos os níveis hierárquicos, sem grandes... as pessoas não se sentem constrangidas nem diferentes porque têm uma opinião diferente ou porque querem coisas diferentes. Há, de facto, essa promoção empática da singularidade que eu acho que é saudável, é muito saudável.
Se entendermos a empatia como este elemento unificador, de que modo é que podemos trabalhar a empatia como ferramenta interna, de modo a alinhar todas estas pessoas rumo a esta visão de futuro da empresa? Olha, em primeiro lugar, tratar de recrutar e ter e desenvolver líderes empáticos. E eu acho que há muita empresa, quer dizer, a empresa são as pessoas, não é? E, portanto, se nós temos as pessoas certas nas funções-chave, nós vamos conseguir transformar a empresa ou levar a empresa ao caminho que precisamos. Mas, portanto, em primeiro lugar, ter líderes que sejam empáticos. E depois, esclarecer, ah, esclarecer a gênese, a raiz, a explicação quase neurofisiológica da empatia, não é? Desmistificar, descodificar para a maioria das pessoas que às vezes há muita gente em gestão que não tem muitos conhecimentos sobre como é que funciona o cérebro e como é que funciona a mente e como é que, enfim, tudo aquilo que hoje a neurociência pode descobrir. E eu creio que quanto mais informados os líderes estiverem, eles vão querer fazer a coisa certa, só que muitas vezes as pessoas não têm, não ligaram ainda os dots, não é? Não ligaram. Sim, sim. E portanto eu acho que é isso, ter as pessoas certas e depois tratar também de ter uma informação sobre porque é que aquele caminho é o caminho do sucesso. Esse foi o grande impulsionador para eu me dedicar cada vez mais a falar sobre empatia, porque depois de ter feito um projeto tão grande sobre empatia, percebi que num momento em que nos é exigida tanta empatia, não nos foi ensinada a empatia. E depois de entrar literatura adentro, depois de ver e colocar em prática estas dinâmicas de empatia imersiva, eu percebi que existiam conceitos, informação muito concreta, muito clara, que partilhando com as pessoas elas se vão apropriar, compreender perfeitamente e naturalmente dispor para as suas situações da sua vida pessoal e profissional. Carla, estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa e preparei duas últimas perguntas finais. Estas duas perguntas vão ser transversais a todos os meus convidados, porque acredito que têm uma riqueza especial. A primeira, qual é a sua grande aprendizagem até ao dia de hoje? Estas aprendizagens que estão embebidas no nosso dia a dia, que nos mantêm atualizados e que alavancam o salto para o nível seguinte. Olha, já falei aqui de algumas, acrescento uma. Recapitulando, uma das grandes aprendizagens é que sem autoconhecimento não há empatia, e portanto aí falámos já um pouco também sobre isso. Em segundo lugar, não ter medo de trabalhar em campo, qualquer que seja o nível hierárquico ou a função que a pessoa tem na empresa, é importante que não fique em bolhas, tem que conhecer toda a gente, trabalhar com toda a gente e ser empático, igualmente empático com todas as pessoas. Eu orgulho-me de ter feito isso, porque eu tenho todas as empresas onde passei, tenho amigos de todas as funções que considero amigos, porque ainda hoje falamos muito. E, portanto, não ficar só, sobretudo se estivermos a falar de um líder da empresa, não ficar só ali na bolha dos diretores, não é? Porque lá está, isso será empatia condicionada, não independente emocionalmente. A terceira que eu queria acrescentar é porque muitas vezes me lembrei do Churchill, quando ele dizia que não podemos lutar com o tigre quando temos a cabeça dentro da boca dele, não é? E eu acho que isso foi uma grande aprendizagem para mim. Um, e, um, mas pronto, não se pode aprender tudo aos 10 anos, nem aos 20, Claro, por isso é que é é um importante a processo. experiência, não é? Última pergunta. De que é que mais se orgulha de ter semeado no mundo até ao dia de hoje? E se tiver filhos, não vale a resposta filhos, senão eu vou ter uma replicação de respostas doida. Certo. Não, eu ia dizer justamente a importância da empatia na liderança de equipas. E, portanto, eu acho que é isso que eu plantei e quero continuar a semear. Eu acho que isso é verdadeiramente a fórmula da continuidade finalmente nós percebemos que para gerir pessoas precisamos de lidar com as pessoas como pessoas. Portanto, não como máquinas, não como
não como números, mas como pessoas. E é curioso, porque eu sou uma pessoa da área financeira e, portanto, sou a primeira a dizer que as pessoas não são números, mas são seres que têm que ser também entendidos e compreendidos. E quando compreendemos, o céu é o limite. Conseguimos bater recordes, conseguimos fazer o que ainda não foi feito, conseguimos ter resultados fantásticos. Mas é preciso querer trazer as pessoas nessa jornada, não é? Carla, muito, muito, muito obrigada de coração. Estou-lhe muito agradecida por esta conversa, por esta partilha generosa. Foi um deleite escutá-la e aprender tanto de si. Muito obrigada. Obrigada, Margarida. O prazer foi meu. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos vocês que estão desse lado a acompanhar. Espero que tenham gostado e eu volto em breve com mais um convidado especial. Até já!